Olha, eu aqui novamente com vocês. Eu sou Débora Santos e nós estamos aqui para fazer para vocês um estudo do Evangelho online. Como vocês sabem, a Associação de Estudos Espíritas Allan Kardec está de recesso deste final de ano e hoje, dia 24, então nós não teremos a palestra presencial, mas nós vamos fazer para vocês um estudo do Evangelho. E para iniciar os nossos trabalhos, eu queria fazer hoje de uma maneira diferente. E a prece inicial eu gostaria de trazer para vocês uma música. Então eu convido a todos vocês a orarem junto comigo. Coração de luz, estrela ao peito, corpo transfigurado em constelação, pés singelos, joelhos ao chão, no lava-pés aos pescadores de ilusão. O que divisam esses olhos límpidos que revelam céus na terra e anjos nas feras? O que plasmaram essas mãos perfeitas que elevam os caídos e curam feridas? Fronte de anjo, alteia a virtude, captando as divinas revelações. Voz sublime, harmonia, ensinando inolvidável as multidões. De ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, de ti emanam místicas virtudes. Quando tua boca se abre, Senhor das estrelas, o que fizemos, o que fizemos, trespassamos o coração, perfuramos os pés e as mãos, surramos os olhos, espinhamos a fronte altiva e quisemos calar a voz do Senhor das estrelas. Força do perdão, missão derradeira, coroando um evangelho de morte em luz. Questão de tempo, o tempo da paz que vibrou nas oliveiras e fulgurou na cruz.
Música linda, Tim e Vanessa, composição de Tim e Gladstone. Eu aconselho vocês, quem não conhece, procura Tim e Vanessa na internet, gente, fantástico. Uma música linda, Senhor das Estrelas, aliás, é o aniversariante, né, de hoje. Hoje, 24 de dezembro de 2024. Todos aí nos preparativos, correndo com a ceia, correndo de última hora para comprar presente. Natal, Natal, é o Natal. Hoje é o dia de uma festa magnífica, uma festa de confraternização, que na verdade é uma festa de aniversário, né, pessoal? É uma festa de aniversário. Agora sim, a pergunta é: nós convidamos o aniversariante para a nossa festa? Nós vamos dar uma festa de aniversário à meia-noite. Muitos de nós não comemoram a meia-noite, não faz a ceia. Muitos de nós faz um almoço no dia 25 de comemoração, de confraternização, né, para reunir a família. E mesmo nesse almoço, nós convidamos o aniversariante. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a realeza de Jesus. Para quem está acostumado nos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou trabalhando, quando está escalada na associação, o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Meu Reino Não É Deste Mundo. E nós já fizemos o item 1, que conta do julgamento de Jesus, né, a conversa dele com Pilatos. E já fizemos também o item 2, que fala sobre a vida futura. Então, se vocês quiserem rever, a palestra está no nosso canal, no YouTube. A primeira com o título de Meu Reino Não É Deste Mundo, e a segunda com o título de Meu Reino Não É Deste Mundo, a Vida Futura. E nós tivemos recentemente em nossa casa um palestrante, Sérgio Araújo, falando sobre o ponto de vista, que seria o item 5. Então, vocês também quiserem rever ou ver, quem não viu, procura lá o ponto de vista com o Sérgio Araújo. E para finalizar, então caiu certinho, né? Deu certo de justamente ser nessa véspera, falar sobre a realeza de Jesus, que seria o item 4 desse capítulo, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui é o meu, essa é uma tradução do Salvador Gentili, tá? Eu não vou falar para vocês a página, porque ele dá diferença de uma página, de uma tradução para outra, de uma edição para outra. Então, vocês vão procurar no Evangelho de vocês, segundo o Espiritismo, o capítulo 2, item 4. Nós vamos falar sobre a realeza de Jesus. Que aqui ele está debatendo, né, nesse capítulo toda essa questão: Jesus é rei, não é rei? Pilatos chega para você é rei? Jesus fala tudo, né, tem toda aquela conversa dele com Pilatos, né? E quando Pilatos pergunta para ele: tu és rei? Ele diz: tu dizes, quem te disse, né? Quem tu dizes que eu sou rei? Meu reino não é deste mundo. Se ele fosse deste mundo, os meus ministros pelejariam para que eu não fosse entregue aos judeus. E aí Pilatos ainda retruca: mas então és tu rei? E aí Jesus fala: tu o dizes, eu não vim a esse mundo a não ser para dar testemunho da verdade. Mas a questão é, Jesus, ele não afirma assim, ele fala que ele não é rei ali naquele momento, porque o reino dele não era deste mundo ainda, né? Que um dia, não é. Então, não era ainda o reino dele ali, naquele momento. Mas seria um dia. Pilatos não entende direito, coisa e tal. Mas, enfim, isso quem quiser reveja a outra palestra. Mas o fato de Jesus não assumir categoricamente que ele é rei, será que não faz dele um rei?
Esse ser angélico, esse ser de luz, esse espírito grandioso que se dignou, ah, que fez esse sacrifício de encarnar aqui na Terra para nos ensinar a essência da lei de Deus. Quando o nosso planetinha foi criado, Jesus já era puro e perfeito. Conta-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz, na introdução, que quando o nosso globo se desprendeu da nebulosa solar, quando o sistema solar foi criado, houve uma reunião de espíritos de escola, de espíritos puros, espíritos crísticos. E dentre um deles foi nomeado para ser governador do planeta que estava começando a se formar, o planeta Terra. E esse ser foi Jesus. Jesus assumiu esse compromisso de auxiliar aquele planeta a evoluir e os princípios inteligentes que seriam trazidos a evoluírem até se tornarem espíritos. Então Jesus, ele assumiu o compromisso de gerenciar a evolução do planeta. Ele não está sozinho, claro, ele tem toda uma equipe, todo um séquito, né, todos os seus ministros que o auxiliam nessa tarefa. Tanto é que desde que o mundo começou a receber o espírito propriamente dito para evoluir nesse planeta, Jesus tem mandado seus precursores para trazer aos poucos o ensinamento das leis de Deus. Então nós temos vários avatares, vários profetas que reencarnam em todos os pontos do planeta, desde aqui, do Oriente ao Ocidente. Nós começa tudo lá na Índia com os Vedas e depois vai se espalhando. Aí nós temos, surge o brahmanismo, surge o Bhagavad Gita, surge o Buda, temos Hermes Trismegisto, nós temos Confúcio lá na China, Zoroastro e tantos outros, Sócrates. Então esses seres todos vêm então trazendo esses conhecimentos da vida espiritual, das leis de Deus. E quando finalmente nós chegamos ao ponto de entender que existia um Deus único e que surgiu um povo que conseguiu perceber que Deus era único, chegou a hora então de preparar o terreno para que Jesus viesse apresentar a essência da lei de Deus. Então ele manda Moisés. Moisés vem então trazer para a gente a lei de Deus, os 10 mandamentos. A primeira revelação da lei de Deus para os povos nativos do planeta. E então Jesus vem, depois de Moisés, para pôr em prática, para ensinar na prática a essência dessa lei. Porque Moisés, ele veio trazer esse conhecimento com um povo truculento na época e ele precisou misturar as leis civis com as leis de Deus para conseguir governar esse povo truculento e ignorante da época. Então houve muita confusão, houve muita mistura entre o que era a lei de Deus e o que era a lei civil que Moisés instituiu para governar o povo. E os sacerdotes e os rabis, eles interpretaram durante todo esse tempo da época de Moisés até os dias de Jesus, da maneira que eles quiseram a lei. Então, quando Jesus veio, a interpretação que era dada à lei, ela estava equivocada. Tanto é que Jesus, ele deixa bem claro durante a sua vivência, dos seus ensinamentos durante aqueles 3 anos,
que ele não veio destruir a lei, mas veio fazê-la cumprir. Ele então, de que lei ele estava falando? Da lei de Moisés. Então ele não trouxe nada de novo. Ele trouxe a verdadeira interpretação que deveria ser das leis, dos 10 mandamentos, que era a parte da lei de Deus que Moisés trouxe. E ele então vem mostrar essa essência. E qual é a essência da lei de Deus? O amor. Tanto é que Jesus, ele resume toda a lei de Moisés e todos os ensinamentos dos profetas em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele diz categoricamente isso. Aí está toda a lei e os profetas. Então ele vem trazer essa essência. Então ele não vem trazer nada de novo. Mesmo porque a lei de Deus, ela é uma só, a lei de Deus é imutável, Deus é imutável, então a lei não pode mudar, ela é sempre a mesma. O que muda é o nosso entendimento sobre essa lei. E Jesus então vem, tanto é que ele, quando ele fala sobre isso, ele fala, deixa bem claro, ouvistes o que foi dito, não lestes o que foi dito. Porque o que estava escrito era uma coisa, o que os rabis e os sacerdotes diziam era outra. Era a interpretação da maneira como eles achavam melhor para eles. Então, Jesus, ele vem e ele fala, ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarás ao teu inimigo. Então, Jesus, ele vem nos mostrar que a lei de Deus ela é puro amor. E essa lei, essa essência da lei de Deus não muda em nenhuma das outras revelações. Se a gente pegar para estudar os Vedas, o Bhagavad Gita, pegar para estudar o Alcorão, pegar para estudar a Torá e tantos outros profetas, tudo gira em torno do amor. Tudo gira em torno disso, do amor ao próximo, do amor a si mesmo, do amor a Deus. É só querer ver a essência de qualquer doutrina. Infelizmente, o problema não é a doutrina, o problema é os frequentadores da doutrina, são as pessoas que fazem parte da doutrina, que fazem uma interpretação errada da doutrina. Porque tudo é amor, Deus é amor. E Jesus, ele vem vivenciar isso de uma forma tal, sem a vivência dele, durante todo o tempo que ele esteve encarnado aqui na Terra, não tem nada de errado. Os outros avatares, todos eles tinham defeitos. Moisés tinha seus defeitos, Sócrates, Buda, Platão, todos eles tinham seus defeitos, mas Jesus foi o único ser perfeito que passou aqui na Terra. Tanto é que quando Kardec questiona lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, ele questiona qual foi o ser mais perfeito que passou aqui sobre a Terra. A resposta é categórica dos Espíritos. Está lá, vede Jesus. Simples assim, vede Jesus. Algumas traduções têm escrito só Jesus, mas eu prefiro essa V de Jesus porque ela é mais categórica, porque quando você responde Jesus, é Jesus, tá, beleza. Mas quando você fala V de Jesus, então quer dizer, olhe para ele, vá lá, preste atenção, veja o que ele fez, veja o que ele falou, veja o que ele ensinou, o que ele vivenciou. E ele não falou apenas, ele praticou tudo o que ele falou. Por isso Jesus é modelo e guia. Porque o que é um modelo? Um modelo é aquilo que a gente copia. E o guia é aquele que mostra o caminho. E Jesus, ele mostrou o caminho e ele andou pelo caminho. Ele mostrou como fazer. Tanto é que quando ele termina toda a jornada dele, que ele se despede de seus discípulos, o que ele fala? Ele diz a eles assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então lá no começo ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E daí, quando ele se despede, ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
Então, quer dizer, não é nem assim, é amar como ele amou a nós. Olha que lição impactante que ele traz pra gente. E essa lição é tão impactante que ele foi o único avatar, o único profeta, o único missionário que veio aqui na Terra que dividiu o mundo em antes e depois dele, a marcação do tempo. Olha como ele é importante. A lição dele é tão impactante que ela move as leis de todos os países. Mesmo que hoje impere o materialismo, que surgiu, que tomou força no século XIX, do século XVIII, começou lá no século XVIII. O materialismo está tentando matar o espiritual, mas o que o materialismo trouxe? Só trouxe mais dor. Que tudo bem que a religião foi deturpada, os ensinos de Jesus foram deturpados, houve todas as atrocidades que nós já estamos cansados de saber que o cristianismo fez lá atrás, né, tal. Mas as pessoas, elas ainda tinham um alento, né, com a religião. Agora o materialismo, ele surge tirando o espiritual das pessoas e deixa as pessoas sem ter um chão, tira o chão, tira a tábua de salvação, tira o consolo. Porque antes as pessoas, elas sofriam as atrocidades, mas elas sabiam que elas iam ter uma recompensa depois, que se elas passassem por todas as agruras, elas iam ter uma compensação depois. O materialismo tira essa compensação. Então hoje nós estamos vivendo uma turbulência tal por causa do materialismo. Então no dia de hoje, dia 24, véspera do aniversário de Jesus, que se fique bem claro isso daí, gente. É um dia para a gente refletir. Porque tudo bem, gente, é legal, luzinha de Natal, os enfeites de Natal, festão, árvore de Natal, presente, é legal, ótimo, muito legal isso aí, ó, você trocar presente, muito legal, tal, a comilança, nossa, mesa farta, né, tal, todo mundo junto, reunido, tal, Papai Noel, a televisão só fica passando filme de Natal, filme de Papai Noel. Só que todo mundo esquece da mensagem. E quando você vê esses filmes de Papai Noel, tudo bem, tem uma mensagem, uma moral por trás? Tem, né? Mas a gente esquece que quem é que trouxe esse amor? Cadê o aniversariante, gente? Cadê? O aniversariante que já foi anunciado há muito tempo, 1000 anos antes dele vir, já estava sendo anunciado. Lá na Bíblia está lá. Se vocês pegarem um salmo muito pouco conhecido, porque o pessoal conhece muito o Salmo 23, mas muito poucas pessoas conhecem o Salmo 22. Vai lá no Salmo 22. É que eu tô com a Bíblia aqui, mas ela lá no Salmo 22 é muito comprido, mas se vocês olharem o Salmo 22, ele vai falar da crucificação de Jesus 1000 anos antes. Quer dizer, não tinha nem instituído Roma ainda, o Império Romano, e não tinha nem instituído ainda a crucificação como maneira né, como pena de morte. E o Davi já estava falando lá nos Salmos sobre a vida de Jesus. Eu separei aqui, Bíblia Evangélica, tá, gente? Isso aqui eu ganhei da minha avó. Isaías 7, versículo 14. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso é Isaías 7, versículo 14. Aí nós temos Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Gente, está sendo anunciado há tanto tempo, ali 1000 anos antes da vinda de Jesus, esse ser, o príncipe, o rei. Então, quer dizer, ele não é rei? O dono da festa, gente,
É muito legal essa confraternização toda? É, mas cadê que a gente traz o dono da festa? Porque ele vem ensinar o amor. E será que nós estamos vivenciando o amor nessas festas? Porque a gente começa a comer, a gente começa a beber um pouco demais, é a hora que começam as discussões, e aí tem muita briga, e as brigas, às vezes, elas são tão violentas que vão parar no hospital. E aí você, né, fica de mal, né? De mal com o parente. Ficou o ano inteiro sem falar com eles para se reunir no outro Natal e começar tudo de novo. E você se reúne no Natal por obrigação, faz as pazes, entre aspas, por obrigação e briga tudo de novo até o final da festa. Jesus, será que ele fica satisfeito com isso? Então, cadê o rei da festa? Se Jesus é rei, por mais que ele fale que ele não abra todas as letras, será que ele é rei? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no item 4, capítulo 2, então ele fala da realeza de Jesus. Então, vou ler para vocês o trechinho. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas, sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra por vezes é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão que disse a Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, gente, a gente dá o título de rei para tanta coisa por aí, né? Quando a gente gosta muito de uma pessoa, essa pessoa se destaca muito em algum setor, a gente dá o título de rei para essa pessoa. E essa pessoa, ela leva até esse título depois que morre. Nós vemos aí, nós temos aí o Pelé, né? O Pelé desencarnou há pouco tempo e ele foi considerado o rei do futebol. E até hoje ele carrega, esse título é dele. Ainda não surgiu nenhum jogador ainda com maestria tal para poder tirar esse título do Pelé. A mesma coisa com o Elvis, né? O Elvis é até hoje o rei do rock, ninguém ainda desbancou ele. Nós temos aí encarnada ainda a Madonna, que é considerada a rainha do pop, pelo menos até onde eu sei, né? Madonna é da minha época. Até onde eu sei, ela é a rainha do pop. Não sei se alguém desbancou. Se alguém desbancou, marca aí nos comentários. Então tem, assim, esses títulos todos que são dados, né? As pessoas que se destacam. Né? Até hoje aí o Roberto Carlos também, o rei do romântico, né? O rei Roberto Carlos. Nessa época também deve estar... Eu não tô assistindo televisão, então eu nem sei se já não passou aí o programa do Roberto. Então, gente, Jesus, ele é rei por mérito. Que outro profeta, que outro avatar, que outro missionário passou aqui que possa tirar essa coroa de Jesus? Eu não sei, se vocês souberem, por favor, me falem, porque para mim até hoje é Jesus, Jesus é o rei, ele é o rei, ele é o rei. Ele é o espírito mais puro e perfeito que passou sobre a terra. E a mensagem dele foi muito impactante. E ele é o caminho, a verdade e a vida. É pondo em prática os ensinamentos de Jesus que nós vamos conseguir a felicidade. Porque nós não somos felizes, gente, não é porque a gente não tem o emprego que a gente queria, ou não tem a casa que a gente queria, ou não tem o marido que a gente queria, os filhos que a gente queria, a esposa que a gente queria, os pais que a gente queria. Não é isso. Se a gente é infeliz porque a gente se afasta da lei de Deus.
Porque se a gente cumprir a lei de Deus como deve ser feito, a gente alcança a felicidade. A gente passa pelo sofrimento, mas a gente passa pelo sofrimento para crescimento, evolução espiritual. E a gente passa pelo sofrimento com resignação. A gente sofre, mas a gente não é infeliz. Ah, mas como assim? A gente sofre, mas não é infeliz, Débora? Vocês querem um exemplo de um sofrimento que a gente passa, mas que a gente é feliz? As mães vão concordar comigo. Dor do parto. Gente, vocês acham que a mãe tá lá, a mulher tá lá, tá gritando lá com dor no parto. Mas ela tá feliz, porque ela vai ganhar o neném. O filho tá vindo. A hora que a criança começa a chorar, ela nem lembra. Nossa, ela chora junto de alegria da criança. O que eu falo? Minhas filhas, a hora que eu vi minhas filhas, pelo amor de Deus. Tá certo que eu não posso falar nada não, porque eu não tive dor de parto, né? Mas, enfim. Sabe, assim, a gente seguindo as leis de Deus, a gente passa pelo sofrimento e tem a verdadeira alegria. Porque essas coisas todas materiais que a gente adquire, que a gente tem, que a gente almeja, isso nos traz euforia. A gente vê aquelas festas todas, a gente vai nas festas e curte, e dança e tal, e bebida a rodo. Isso é euforia, isso não é felicidade de verdade. A felicidade é quando a gente ama. Ama no sentido puro da palavra. Ama no sentido puro que Jesus nos ensinou. Ama fraternalmente. Simplesmente ama. Então, gente, nessa noite em que nós estamos aqui nessa correria, eu não sei quem que vai parar para assistir, eu espero que muitas pessoas parem para assistir, mas mesmo que assista depois, vamos parar para pensar um pouquinho, né, gente? Vamos ver o sentido de tudo isso, o sentido do Natal. Porque é só uma data, tal, Jesus não nasceu no dia 25. Ele não nasceu nesse dia, foi uma data instituída. Os historiadores, eles não se acertam com a data, uns dizem que ele nasceu em março, outros que ele nasceu em abril, e que essa data foi instituída quando o cristianismo foi consagrado religião oficial e existia a festa do solstício no dia 25 de dezembro. Então, como o solstício comemorava a vinda dos dias maiores, né? Porque os dias, nesse dia 25, os dias se tornavam maiores. As noites eram menores e os dias eram maiores. Então, tinha mais tempo de sol. Então, por isso, solstício. Então, já que Jesus era a luz do mundo, então vamos comemorar o dia do sol, né? Dia da luz. Então, instituiu essa data. Já que instituiu essa data, é uma data de comemoração e todo mundo se junta para comemorar, então vamos trazer o aniversariante. Vamos lá trazer. Tem um bolo. Vai ter um bolinho na sua mesa? Canta parabéns para Jesus, chama a criançada. Sabe? É uma festa de aniversário, vamos lembrar disso. E vamos trazer o aniversariante. Porque às vezes a gente faz todas essas festas todas e esquece do aniversariante. E o aniversariante fica da porta para fora. Então vamos abrir a porta para Jesus entrar. Vamos trazer o amor para dentro dos nossos corações. É um dia de reunião com a família. Vamos tolerar ao máximo as provocações. Vamos tentar perdoar o máximo que pudermos, porque já disse o próprio Jesus, né? Quando Pedro pergunta, né? Senhor, quantas vezes tem que perdoar no meu próximo? 7 vezes? Aí Jesus, Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então vamos tentar perdoar. É difícil? É claro que é difícil. Casa cheia, aquele cunhado lá, né? As pernas em cima do teu sofá, ninguém lava a louça. Então, gente, hoje é um dia de festa. Hoje é um dia de comemoração, mas é um dia de comemoração de um aniversário de Jesus. Então,
vamos abrir a porta para o aniversariante. Vamos fazer com que esse aniversariante venha para a festa. Não deixemos ele para fora. Eu sei que é difícil, é muito difícil a questão da convivência, da confraternização, da tolerância com as coisas, mas vamos tentar ser tolerantes, vamos tentar perdoar o máximo que pudermos. Afinal de contas, quando Pedro chega para Jesus e pergunta para ele, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Até 7 vezes? Aí Jesus, ele fala, não só 7 vezes, mas como 70 vezes 7, né? Então a gente precisa tentar perdoar ao máximo. Então é difícil, mas não é impossível, porque Jesus ele veio, trouxe a essência da lei de Deus e vivenciou. Então ele mostrou pra gente como é que faz. Vai lá e faz igual eu fiz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, gente, vamos refletir, vamos confraternizar com parcimônia, tá? E trazer Jesus para dentro da nossa casa. E eu gostaria de encerrar esse estudo desta noite da mesma maneira como eu comecei, com uma prece cantada. Então, eu convido aqueles que quiserem cantar junto comigo, que souberem a letra. E se quiserem, fechem os seus olhos. E vamos orar. Ó noite santa, de estrelas fulgurantes, divina noite em que o Cristo nasceu, em lágrimas e dores seguia o homem errante, mas fez Jesus a esperança renascer, e a boa nova envolve toda a terra, e por amor Jesus nos une a Deus. Tudo agora é luz. Ouvi o Rei dos Reis. Amar, amar, respeitar os teus irmãos. Amai, amai, amai o Redentor. Cai do céu chuva de luzes, cobrindo a terra com a paz de Jesus. Jesus divino, ampara o homem em teus braços, espalha a luz, a esperança e a fé, e a boa nova envolve toda a terra, e por
que assim seja. Então, Feliz Natal a todos, um próspero ano novo e muito juízo, hein, gente? Amor, amai. Até semana que vem com a palestra de véspera de ano novo. Tchau, pessoal.